Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã maravilhosa, na qual o Senhor, Ele nos agracia, nos presenteia com mais essa manhã maravilhosa. Deus os abençoe poderosamente. Eu quero liberar uma palavra rapidamente para a sua vida, na qual o Senhor, Ele coloca em meu coração, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Preste atenção. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu olho para esse texto, uma palavra poderosíssima da parte do Senhor, nós estamos diante de um texto que o evangelista Marcos, ele vai trazer a história de um esmoler, de um homem que estava mendigando nas proximidades da região do Mar Morto. E essa região, geograficamente, ela fica 400 metros abaixo do nível do mar, onde 33% das águas daquela região é sal. A densidade é muito grande, onde turistas de vários países eles vão se banhar naquela água e não, eles somente flutuam. O texto vai dizer que Jesus está juntamente com os seus discípulos. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Jesus está juntamente com os seus discípulos a ir para Jerusalém, na semana que antecede a Páscoa. O nosso mestre, amados, ele será entregue à morte de cruz, por mim e por você. E o interessante é que ele está revelando essas coisas. E Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, eles não entendem ainda. E eles querem uma particularidade, eles querem assentar à direita do nosso mestre. E quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivenciando hoje, em muitos lugares, em muitos cristãos, pessoas que ainda disputam, ainda querem particularidade, se assentarem em lugares maiorais, especiais, querem uma particularidade e não entende o verdadeiro significado da cruz. Quando nós olhamos para esse texto, que é muito forte, nós precisamos entender que o evangelista Marcos, ele vai narrar a história do nosso mestre para participar da festa da Páscoa. E seria a última vez na Escritura Sagrada que o nosso Senhor e Salvador ele estaria passando por Jericó. E a Bíblia diz que este homem ele está ali, numa situação deplorável, em uma região totalmente desfavorável para ele, menosprezado, impedido de adentrar ao templo, de ter uma vida organizada perante a sociedade. Eu quero que você preste atenção nisso. Se você prestar atenção no verso que nós leu, o Senhor me revela algo. Enquanto nós estivermos parando pessoas erradas, nossos olhos não irão contemplar os milagres do Senhor. Enquanto alguém estiver parando pessoas erradas, os seus olhos não irão contemplar o milagre. Por quê? Porque Jesus está passando por Jericó. E quando Jesus está passando por Jericó, uma multidão está em direção para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. E quando Jesus passa por Jericó, mais multidões estão se preparando para ir ao templo, para
ofertar um culto de adoração ao Senhor, sacrifício. E a Bíblia diz que o nosso mestre, ele passa por Jericó. E este homem, ele não havia olhado para o nosso Senhor, porque o texto é nítido, ele diz que era impossibilitado. Então, ele conhecia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu coração. Ele sabia que verdadeiramente Jesus era o enviado, o filho de Davi, da raiz de Jessé. E ele carrega consigo, na situação, o cenário que ele está vivenciando, ele queria somente uma oportunidade para que o cenário da sua vida viesse a mudar. E quando Jesus coloca os pés em Jericó, este homem, ele vai liberar uma voz. Voz é esta que vai tocar, vai trazer o céu em movimento. O Deus Pai, a manifestação do nosso Deus, através do Filho que veio fazer a vontade do Pai, alguma coisa vai acontecer ali naquele lugar. Quando nós olhamos para o texto, que este esmoler, este cego, ele libera um clamor: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, amados, ele não está indo para sentar num trono, humanamente falando. Jesus está prestes a receber uma coroa de espinho para triunfar sobre o maior adversário da nossa vida. A cruz verdadeiramente seria o seu trono, aonde ele haveria de vencer a morte e sofrer morte de cruz. O que nosso mestre estava fazendo em direção a Jerusalém é para entregar, para dar a sua vida para os seus, para o mundo, para nós. E quando Jesus pisa os pés em Jericó, quando este homem ele grita, ele levanta uma voz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, automaticamente a Bíblia diz que muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam. Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta manhã. Infelizmente, ainda há pessoas no meio de um cenário na qual nós estamos vivenciando, onde lares estão em planto, estão em dores, onde pessoas foram recolhidas devido a este vírus que está em nosso meio, nas nações. Mas ainda assim, ainda há algo que precisa ser reparado. Ainda assim, ainda há algo que precisa ser mudado em vários corações. Multidões, preste atenção no texto. A Bíblia diz que multidões estão em direção ao templo, a semana que antecede a Páscoa, preparando para oferecer um culto ao Senhor. Mas quando aquele cenário de destruição na vida daquele cego, daquele esmoler, ele chama a atenção do nosso mestre, a própria multidão que vão adorar o Senhor, eles querem parar este homem. É aqui que o Senhor ele tem falado algo no meu coração. Quando a multidão ela quer calar a voz daquele homem, é preciso que nós venhamos a entender que hoje não é mais tempo para que pessoas descompromissadas com o Evangelho, pessoas que estão indo em direção ao templo, levantam fofocas, mimimis,
levanta contendas porque não gosta da direção do culto, não gosta da exortação ministrada na igreja, não gosta da direção do louvor, não gosta da direção da líder de mocidade, de união feminina. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de mudança dentro do nosso interior. As pessoas estão indo, infelizmente ainda tem pessoas que estão indo em direção ao templo para oferecer um culto de adoração ao Senhor, e no meio da sua caminhada, a intenção do seu coração é parar aqueles que estão com desejo de ir para o templo. O desejo deste homem, deste Smoller, é poder adentrar no templo, é se livrar daquela cegueira física, é contemplar a face do Mestre e adentrar dentro de um templo e oferecer um culto de sacrifício ao Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós olhamos a vida do profeta Jonas, quando ele está dentro daquela embarcação, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor permite então um grande vento, uma tempestade ali naquele mar, e a Bíblia diz que o vento ele açoitava aquela embarcação, ela batia na embarcação, ela batia na parte física daquela embarcação, mas Deus, ele não queria, meus irmãos, Deus, ele não tinha intenção de ferir aquela embarcação, de romper o casco daquela embarcação. Jonas estava dentro da embarcação. O que Deus queria, através daquela tempestade, através daquele vento, era mexer com o interior de Jonas, para saber que ele estava fazendo as coisas erradas, que ele estava tomando direção errada, que tudo aquele movimento era por causa que ele infringiu a palavra, a voz do Senhor. Nós estamos diante de um cenário onde este vento, chamado este vírus, ele tem chacoalhado a nossa embarcação, tem causado pânico, medo, tem ceifado vidas, e o Senhor, ele tem por objetivo mexer com o meu e o seu interior, para que nós possamos saber aonde nós estamos indo, o que é que nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. E quando nós olhamos, o que nós precisamos mudar é os nossos pensamentos. Um homem estava em Jericó, esperando um momento que o Senhor pudesse passar naquela região. Eu só preciso de uma chance, guardava consigo em seu coração. E quando ele tem a oportunidade de clamar ao Senhor, muitos da multidão repreende para que ele parasse. Hoje nós entramos em templos, nós ouvimos mensagem. Hoje tem os desconstrutores de mensagem, infelizmente, que aquilo que está sendo pregado, eles desconstroem em rodinhas em casas, no retorno para casa. Hoje é um tal de levante contra irmãos, contra a liderança, contra a própria igreja de Cristo, que ele mesmo edificou, que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Infelizmente, tem pessoas que estão indo para o templo, parando as pessoas erradas. Pessoas que levantam a voz, que migram e migram de templos, dizendo que a igreja está fria, que o milagre não acontece mais, que as coisas mudou ali. É tanto defeito, meu irmão, que se ele fosse dar o veredito, ele condenava a igreja inteira, os irmãos todo, na totalidade. Mas o erro está, não que a igreja está fria, é que hábitos, é que precisa de um estilo, uma nova mudança de vida. Quando nós estamos a caminho do templo, nós temos a intenção de ir prestar um culto de adoração, de aprender a palavra do Senhor, de entregar um sacrifício ali na presença de Deus, no altar do Senhor, e receber a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, não parar aqueles que estão indo
para o templo. E o que nós aprendemos é que muitas pessoas hoje não contemplam milagres mais em suas vidas, porque elas têm parado pessoas erradas. Aquele homem, na situação de Smoller, na região que ele vivia desfavorável, ele percebe que Jesus estava passando por Jericó. E ele levanta uma voz. E a Bíblia diz, e parando Jesus, disse que trouxesse até ele. Enquanto pessoas estiverem parando pessoas erradas, se levantando contra a liderança, se levantando contra irmãos, não aceitando aquilo que foi estabelecido por Deus na casa do Senhor, o milagre não vai acontecer. Quantas pessoas que têm adentrado dentro do templo e não conseguem mais parar Jesus, e o milagre não acontece. Mas este homem que tinha um coração, que esperava o tempo da sua mudança, ele para Jesus. Jesus manda chamá-lo. Eu encerro aqui, trazendo mais uma revelação diretamente do trono da graça. Esta vai ser a última vez que o nosso Senhor, ele vai passar por Jericó. Este homem não sabia, o cego Smoller. Ele não sabia que Jesus seria a última vez que ele estaria passando por Jericó. Como eu e você, nós não sabemos o tempo da nossa partida. Entenda isso. Quantos irmãos que nós conhecemos que cultuaram um culto conosco e através deste vírus eles foram recolhidos. Você não entendeu ainda? Deixa eu explicar melhor para você. Vá em direção ao templo, onde você cultua, onde você adora o Senhor. Vai com o coração unicamente em prestar um culto de adoração ao Senhor. Não vai na intenção, com o coração enganoso, para tentar parar ninguém, parar irmão na caminhada, com fofoca, com mimimi, com calúnia, que eu não aceito pregação, que eu não gosto disso. Tantas coisas que o adversário tem soprado na sua mente e alojado no seu coração. Vá para o templo somente com o desejo de parar Jesus e faça do próximo culto que você tiver a oportunidade, que seja o único na sua vida, como se fosse o único na sua vida, porque hoje nós entramos no templo, hoje nós temos a oportunidade de adentrar no templo e prestar o culto de adoração, e nós não sabemos se amanhã nós estaremos de volta. Então a nossa vida tem que estar pautada na presença de Deus, a nossa vida tem que estar ali na essência do evangelho pleno, do evangelho genuíno, na presença de Deus, como se fosse um último culto. Aí as coisas têm de acontecer na nossa vida. Tem milagre que não aconteceu na vida de muitos, porque eles têm parado pessoas erradas. A multidão acompanha Jesus para ir ao templo, seguindo Jesus. Em Jericó aumenta mais essa multidão. E quando o cego ele tem a oportunidade de ver a sua história mudada, ele clama. E a Bíblia diz que muitos, assim como os filhos de Zebedeu queriam particularidade, sentar à direita do nosso mestre, não preocupado com o significado da cruz, os seguidores, os discípulos de Jesus, eles tinham a intenção de parar o Smoller, o cego Bartimeu, e não pararam Jesus. Mas aquilo que estava dentro do seu interior, sabendo que verdadeiramente era o Filho
de Davi, aquele que veio para dar a vida por nós. Ele foi parado por um clamor. E a nossa voz, amados, nós sabemos que é um meio muito forte de comunicação. A nossa voz, ela tem poder para encerrar e para causar uma guerra. E a nossa voz, um verdadeiro clamor, ela tem a capacidade de parar os céus em nosso favor, de parar Jesus. Então, continue indo para o templo, parando a pessoa certa, Jesus. Não pare o seu irmão, não pare ninguém. Não tente atrapalhar ninguém que quer com o coração desejoso chegar à presença do nosso Mestre. E a Bíblia diz que Jesus restaura a visão daquele homem e seguiu a Jesus ao templo. É tudo que ele queria, é tudo que as pessoas querem. Até hoje, até esse momento, é ir para o templo para oferecer um sacrifício, para cultuar ao Senhor. E nós paramos a pessoa certa, Jesus. O nosso milagre vai acontecer. Os nossos olhos irão contemplar o milagre que tanto nós precisamos. Então guarde essa palavra no seu coração. O milagre só vai acontecer quando nós pararmos a pessoa certa, tá? Parar em Jesus, assim como o cego fez. Deus os abençoe poderosamente a tua vida, aonde quer que você esteja agora, neste momento, colocando a planta de vossos pés. Que Deus, Ele possa fazer diante desse cenário, dessa pandemia, assim como Ele fez com o profeta Elias. A Bíblia diz que depois da palavra de perseguição de Jezabel, querendo matar Elias, depois ali daquele cenário, Deus vai e esconde ele no riacho de Querite, onde tinha água fresca, onde tinha alimentação, e ninguém encontrou Elias. Que Deus, Ele possa esconder você e sua casa, a nossa família, em um lugar que o adversário não consegue colocar a mão. Porque a proteção no escondendo Elias, é a proteção de Deus sobre a vida de Elias. E eu almejo, eu declaro a proteção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa diante desse cenário. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Marcos Dimas.